Ainda não. A minha conexão aqui tá. Agora acho que vai. Não, ainda não. Ainda não. Opa! Tá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e com som? Estamos ao vivo. Deixa eu ver se tem som. Estamos ao vivo com som. Chorou. E com boa qualidade. Triste. Grande fio. Que beleza. Que coisa maravilhosa. Contra tudo e contra todos. É isso mesmo, senhores. Contra tudo e contra todos nós estamos de volta para falar de futebol. Eu nem vou repetir tudo que eu já falei das outras 3 vezes que a gente tentou entrar, porque a conexão tá caótica. Eu não vou repetir mais nada. Eu só vou dar boa noite para quem tá online e para a gente começar a falar logo antes que caia tudo de novo e eu fique puto de novo. Boa noite, Heraldo, tudo bem? Como o senhor está? Que saudades do senhor, como estamos? Boa noite aí, Humberto, o âncora que arrasta multidões, literalmente. Boa noite, Phil, boa noite, Roger, boa noite, Honorato. Rapaz, tá animado, um monte de coisa aí essa semana, hein? Clássico no final de semana, teve semifinal de das Copas Europeias. Rapaz, vai ter coisa pra caramba aí pra falar aí. Vamos tentar resumir aí o máximo possível, enquanto a nossa conexão deixa. Vamos lá. Jeito. Vamos apresentar. Quem que vai ser o próximo? Eu vou apresentar, eu vou falar do Roger, porque o Roger é uma pessoa muito importante e ele gosta de fugir, mas a gente vai atrás dele porque ele é muito importante. É um dos que tentou fugir, é um dos que pediu muito, a gente cobriu a proposta, mas não se acostuma muito não, viu? Porque o nosso orçamento não é assim tão alto. Boa noite, Roger. Tudo bem com você? Boa noite. Vocês cobriram a proposta do Manchester City, né? Que beleza. Estou me sentindo um shake. Que beleza. Estou me sentindo pobre. Boa noite. Tá ao vivo para o mundo? Estamos ao vivo para o mundo. Inclusive para a Argentina, o Honorato. Grandes amigos desse programa, o Thiago Honorato, o Phil, o Humberto e o Heraldo. E assim, muita saudade de vocês. Não fujo, eu tô sempre perto de vocês, mesmo quando vocês não percebem. Que homem. E vamos tocar o programa aí que tem muita pauta. Que bonitinho, muito bom, gostei de ver. Vamos pro próximo então. Phil, o sempre importante, aliás, que importância. Se não fosse ele, literalmente nós não estaríamos transmitindo hoje. Que coisa maravilhosa. Boa noite, Phil, tudo bem? Boa noite, galera. Muito bom estar com vocês novamente aqui. E vamos brincar aqui, né? Vamos falar tudo que tem para falar, o que não tem para falar e vamos zoar bastante aí. Então, e por último, mas não menos importante, nosso amigo portenho, porque ele não é argentino, ele não é brasileiro, ele é portenho. Em off, aqui ele falou que ele não fala, como é que é? Ele não fala castelhano, ele não fala espanhol, ele fala portenho. Eu me senti meio lixo, mas tudo bem. Boa noite. Você prefere que eu te chame de Thiago Honorato ou só de Honorato? Tanto faz, você escolhe. Então, boa noite, Thiago Honorato, porque nome e sobrenome é um negócio bonito, cara. É chique, né? Dá uma pompa, né? É chique. Pompa e circunstância. E você é nosso infiltrado na Argentina. Infiltrado nada, porque o cara tá mais argentino do que qualquer outra coisa. O Ariel Palacios é mais brasileiro do que o Thiago Honorato. É uma vergonha isso, mas tudo bem. Um abraço para o Ariel Palacios, que homem, inclusive. Que homem. Boa noite, Thiagão, tudo bem, mano? Boa noite, prazer estar aqui de volta. Todo mundo, os amigos aqui, com fome, mas estamos juntos. A vida, a gente não pode ter tudo na vida, né, gente? Eu só vou te achar portenho mesmo quando tu estiver fazendo raciocínio e pensar numa palavra. Como é que se fala isso em português mesmo? Caraca, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso algumas vezes. Algumas vezes. É muita traição. Sério mesmo. Meu Deus, o Brasil chora nesse momento. E pode mesmo, vou te falar que pode mesmo a palavra. Mas, enfim. Vamos para a nossa pauta, que não existe? Que é caos e desordem. A gente gosta de caos mesmo. Eu posso sugerir uma pauta?
Pode. Eu só vou começar introduzindo o nome desse episódio, porque o nome desse episódio fala de três times que a gente... o Sevilla, que vai ser campeão da Europa League, como sempre. Eu acho, né? Depois a gente pode debater isso. Já começamos com a zica. E aí a gente tem duas equipes que estão surpreendendo o Brasil e o mundo. Botafogo, grande Botafogo, outras pessoas que poderiam estar presentes aqui, torcedores do Botafogo, poderiam representar o time e tentar evitar o que a gente vai fazer aqui hoje, que é zicar o pobre do Botafogo. E o Manchester City, citado anteriormente pelo seu Roger Jones, que será campeão da Champions League. Será? Interrogação. Vamos, então, começar a discutir, porque o Roger pediu a palavra e quer falar. Fala, Roger, você está mutado. Calma, fala. Calma, Roger, você está mutado. Tá mutado. Abre o microfone, Roger. O Roger está revoltado, mas ele está mutado, ainda bem. Ainda bem que ele está mutado. Roger, abre o seu microfone, por favor. Acho que ele tá fazendo de propósito. Tomara, porque ele apresentou uma revolta incrível. Será que foi quando eu falei do City ou quando eu falei do Botafogo? Não sabe? Ele estava revoltado mesmo, não era só... Daqui a pouco ele volta, tá tranquilo. O Roger volta daqui a pouco. Enquanto isso, a gente segue a pauta que a gente está mais ou menos pensando aqui. Primeira coisa, amiguinhos. Sevilla é campeão da Europa League? Com muitas chances, né? Complicado que tá o Roma, né? Do outro lado com o Mourinho. Desculpe, caiu aqui. Desculpe. Aê. Acontece, ele voltou. Acontece. Então, Sevilla ou Mourinho? Cara, que o Sevilla é muito experiente, né? Apesar do Mourinho pra caralho. Ninguém nunca antes na história desse mundo ganhou tantas Europas Leagues. Nunca nem fez cócega na Champions. Né? Mas o Sevilla só entra na Champions pra ganhar a Europa League, filho. Por ganhar a Europa League, exatamente. Cara, eu acho que esse momento vai dar Sevilla de novo mesmo. E vai passar pelo ferrolho do Mourinho. Eu confesso a vocês que eu vi o último jogo do Sevilla e achei razoável. E o Roma, a Roma é a Roma, bicho. A Roma é Roma. A Roma é a Roma e o Mourinho é o Mourinho. Então, eu acho o seguinte: grandes chances do Mourinho mourinhar. Eu também acho. Eu preferia 1000 vezes que a Roma ganhasse, inclusive. Por quê? Discorra. Cara, eu tenho uma simpatia pela Roma e assim, eu gosto muito dos times italianos, sabe? Por causa da década de 90, né? Que a gente acompanhou muito bem toda a glória do campeonato italiano, né? Então, os times italianos estarem nas finais é muito bom. Então, a gente pode até falar sobre isso, porque tem time italiano na final da Champions, na final da Europa League e na final da Conferência também, né? Exatamente. E o Napoli ainda que foi campeão de forma sensacional, né? Então, e o Napoli... Como que eu posso ser carinhoso com o Napoli? O Napoli arregou, porque era pro Napoli estar na final dessa Champions contra o City. Né? Mas tudo bem. Acontece. Seria muito interessante. Mas, enfim, vamos para um chute rápido aqui. Roger, que saiu, não tá aqui. Então. Ai, caramba. Oi, Roger. Tchau, Roger. O Roger é imprevisível, a gente gosta dele por causa disso. Heraldo, Mourinho ou Sevilla? O Sevilla ganha, ele tem uma estratégia já definida. Ganhar a Europa League. Disputa a Champions, termina em terceiro da fase de grupos para voltar para a Europa League e assim o ciclo se retoma. É quase um Del Valle europeu. É tipo isso. Thiago, Sevilla ou Mourinho? Tô nessa também. Roma. Tô nessa também. Então é Sevilla. Cara, eu tenho uma tendência séria a dizer que vai ser o Sevilla. Mas eu queria muito realmente que a Roma ganhasse. Eu tô com fio. Eu acho que
Eu queria que a Roma ganhasse. Eu acho que é isso também, né, Fio? Você chuta a Roma mesmo ou você quer que a Roma ganhe, mas acha que vai ser Sevilha? Não, eu acho que vai ser a Roma mesmo. Eu acho que a Roma tem um time melhor, assim, tem umas peças boas ali pra dar uma surpreendida. E você, Roger? O quê? Sevilha, Sevilha ou Roma na final da Europa League? Eu não tô acompanhando esse campeonato aí. Adoro, Roger. Muito obrigado. Vamos para a próxima. O jogo do Manchester eu vi, mas esse aí da Europa. Vamos para a próxima fase do nosso título, porque é o Botafogo. O Botafogo está surpreendendo vocês? Começa com o Heraldo, que o Heraldo, eu gosto de quando o Heraldo fala de times que são do Rio de Janeiro e que não são o Flamengo. O que você acha do Botafogo? Bora. Rapaz, eu tô surpreso, né? Mas é aquilo, né? A meta é 45 pontos, né? Já Então, tem um terço. Eles estão cumprindo a meta, já estão tentando cumprir a meta o quanto antes, tá certo? Já tem um terço. Ou seja, o Heraldo o Heraldo é a favor da tese do elefante no poste. É uma boa tese essa. Eu vi o meme. O difícil é explicar como o Botafogo está na liderança. Mas eu vou. Vamos ver. E você, Roger? O que você acha do Botafogo? É o elefante? Não, gente, o Botafogo tá com time. Agora falando sério. O Botafogo tá com um time bem ajeitadinho. Tem alguns bons jogadores. Mas, não, claro, todo mundo sabe, até os botafoguenses sabem, que não é um time para disputar título. Mas é um time que pode conseguir ali uma vaguinha para Libertadores do ano que vem e tal. Mas tem muito campeonato pela frente, né, gente? É difícil fazer previsão agora. Mas o Botafogo tá bem. O Botafogo encaixou o time, cara. Encaixou. Então, assim, ele é um dos melhores times do Brasil nesse momento. É um dos melhores times do Brasil, mas a gente sabe que o Botafogo não vai ser campeão, porque não vai ter fôlego para isso. Ele já deu mostras disso, ele perdeu para o Goiás, porque é um time sujeito a perder esse tipo de jogo. Perdeu do Atlético Paranaense, porque é sujeito a perder esse tipo de jogo. Não vai ter essa regularidade de ganhar 5 seguidos o tempo todo. Óbvio que não, né? Mas encaixou o time, cara. O Botafogo vai chegar além do que a gente pensava que ele ia chegar, provavelmente. Ainda mais que daqui a pouco, né? Daqui a pouco, rapidinho, o João Teco vai pegar o Tiquinho, vai pegar o Vitor Sá, vai começar a distribuir eles pro Lyon, né? Cara, começo de Brasileirão, em 2016, na 9ª rodada, em 2016, o Internacional era líder do campeonato e estava jogando um futebol encantador. Eu lembro disso. É. Eu lembro disso. Às vezes foi acontece. Rebaixado. Cara, o Brasileirão tem muito. Foi rebaixado naquele ano, cara. Tem então, muito cavalo paraguaio, né, cara? É muito cedo pra gente fazer previsão, entende? É muito cedo. 38 rodadas é muita coisa. Figueirense já liderou o campeonato uma vez também, tá ligado? No início, É. assim, 7 rodadas, assim, caraca, Figueirense na liderança. Eu acho que, não sei se foi no mesmo ano, mas que foi rebaixado, tá ligado? O Vasco tava harmonizado no início do 2020. Claro. Inclusive, eu acho semelhanças do ramonismo com o castrismo, tá? Cuidado, meu Deus, pobre Botafogo. Estou começando a temer pelo Botafogo. Meu irmão, porque o que acontece? Se o Tiquinho o Botafogo não tem time para ser campeão, mas é um bom time. Tem alguns jogadores. Não, o time é ajeitado. Sim. O time do Botafogo é um time ajeitado. O problema é que tem figuras chaves que não tem como sustentar isso aí. Não, vai ganhar não. Mas assim, ó. Não, pra sustentar. Os outros times também tem, cara. Esse é o lance. Tipo, se o cara como o Tiquinho contunde, ferrou. Já era. Vai decair de uma forma absurda. O negócio do Botafogo é que o Botafogo é um time sempre surpreendente, né? Pra bom ou pra ruim. Assim, pode ser. Acha que tá bem pra caraca. Ele demonstrou que não importa o tamanho do time. Cara, o problema é que o Botafogo é um time reativo.
Ele é reativo. Contra o, a gente viu isso muito bem contra o Goiás, quem assistiu o jogo. O jogo foi uma merda, né? Porque o time do Goiás é horroroso. O time do Goiás é feio pra cacete. Não tem um jogador ali que você fala, caraca, esse maluco aqui se destaca, sabe? Mas os caras O foram... Apodi não jogou, né? Não, o Apodi não Não. jogou. Mas os caras foram... Por né, É por isso. tô jogando em casa, tá ligado? A torcida tá gritando pra caralho, vamos atacar. E o Botafogo não sustentou, tá ligado? O Botafogo podia ter quebrado o recorde lá de vitórias seguidas, né, na liderança, né? Ninguém conseguiu 6 vitórias, né? 6. Pô, um negócio legal do Botafogo, eu tenho visto alguns jogos do Botafogo em casa, cara. Assim, pra mim, a grama sintética é um diferencial desse time do Botafogo, tá? Eu não sei, porque assim, eu fico com a impressão, quando eu olho os jogos do Botafogo jogando em casa, pra mim, é um aterro do Flamengo de luxo. Real. Porque assim, a bola quica, os caras vão correndo, assim, vão tropeçando um no outro em campo, a bola bate em 5 quinas e pá, do nada gol. Então assim, eu sinto que os outros times, quando entram, vão no Newton Santos pra jogar, os outros times ficam meio perdidos, real, assim. Porque a bola corre muito mais, o cara, tipo, parece que o gramado impulsiona o cara pra frente, sabe? Não corre todo retardado e tal. Tá, mas É muito estranho. O campo do Newton Santos. É Newton Santos, né? O Newton Santos, Newton Santos. O campo do Newton Santos tá. 100% sintético. Muito diferente, assim, a bola corre 100% sintético. Tá, É igual do Palmeiras. igual Tá, Atlético. não, Igual mas o Atlético. Botafogo não. Eu ia falar isso. Não tá adaptado ainda aquele piso. Igual Cara, do mas Atlético então, é que é Paranaense. novo, né? É que É o que eu Atlético acho que Paranaense é a primeira geração, eu acho também, né? Ah, Cara, eu não sei qual é a parada, mas assim, Todo mundo por pediu botar gramado artificial na arena, porque o gramado da arena é ruim, porque não pega sol. Não, tipo, tá certo, mas pô, tem tanta mescla hoje. Conservadores não querem fazer isso. Não, é que tem tanta mescla hoje em dia, pô. Dá pra fazer gramado mesclado. Tem alguns estádios que são assim e tal. Agora, é que eu acho engraçado, porque grama sintética, cara, é um negócio, tipo, porra, duro pra caralho. E arranha, sabe? o do Corinthians, se eu não me engano, o do Corinthians é mesclado. Mesclado é a melhor opção. Eu acho o campo do Palmeiras muito bom, cara. E é que 100% sintético. Mas eu não sei se é a qualidade do que eles botaram no Newton Santos, mas eu não tenho a mesma impressão vendo o Botafogo jogar em casa do que o Palmeiras. Aliás, eu vi os jogos do Palmeiras que achei o gramado bem ruim, inclusive. Eu nem sabia que era sintético. É sintético. Lá no Rio tá híbrido. O Maracanã. Maracanã. É Nossa, híbrido. o Maracanã é horrível. Que gramado Maracanã tá péssimo, horroroso. gente. É porque Não, também é mas- muito time jogando, né? Que coisa horrorosa, cara. É muita Muito gente jogo. jogando. É muito ruim, velho. Tinha que dar um jeito. Cara, Maracanã joga a cada 3, 4 dias, no máximo. Mas tem que pôr sintético 100% Ou lá, mais. cara. Que é muito ruim, velho. O calendário, cara, do futebol brasileiro tem que ser. Não dá. Não dá, não aguenta, mano. O Maracanã, zoado. os outros times pelo menos tem um estádio próprio para poder jogar uma. Aí o estádio tem 50 jogos, né? 40. O Maracanã tem 90 jogos, bicho. É muita coisa. Não dá. Mas, porra, é foda também, porque aí você pega, tipo, a Itália, por exemplo. Pega lá o estádio que é compartilhado do Inter e do Milan. Pô, velho, são 2 times que só jogam ali. Sim. E jogam o ano todo. E, assim, o campeonato, pelo menos a época que tem o campeonato, são também, acho que são 30 e tantos jogos. São 30 e tantos, mais Champions, mais a Copa da Itália, mais não sei o quê. E apesar do gramado estar ali mais ou menos ok. Pode ser um tema de temperatura também, variação térmica e uma série de outras coisas. Entendeu? Só que eu sei que, pô, esse Botafogo me chamou muita atenção, porque eu vejo o jogo assim, e a impressão que eu tenho é que os caras estão quicando assim, em campo, sabe? Eles vão se esbarrando um no outro. E eu não tenho essa mesma impressão nem vendo o Atlético Paranaense, nem vendo o Palmeiras. Eu não sei se porque o gramado é novo, é do Newton Santos, eles estrearam agora, tem sei lá, no começo do ano, algo desse tipo, e ainda tá meio que dando aquela amolecida ainda. Mas aquele jogo do Botafogo da Copa do Brasil, cara, que jogou contra quem? Um time pequeno.
Time pequeno aí do Sul, eu acho, O talvez. Ipiranga, né? Ipiranga. O Ipiranga. E Cara, eu tirando. vi os jogadores do Ipiranga, cara. Os malucos, tipo assim, caraca, que porra é essa? Os caras não sabiam andar no campo. Né? E o Botafogo não foi tão bem nesse jogo, não, né? Não foi. O time Nem do foi bem. Ipiranga é bom. Não teve um maluco do Ipiranga que caiu e se arranhou e tal? Sim, pois foi isso mesmo. Foi, Não, o próprio cara do Botafogo, cara. O próprio cara do Botafogo. Eu não lembro se foi o Tiquinho Soares, eu não sei. Mas, pô, tem uma jogada que ele sofreu uma falta. Aliás, ele tava indo com a bola e tropeçou, um negócio desse. Pô, mostrou o joelho do maluco, pô, quase carne viva, cara. Caraca. Que merda. Zoado, hein? Mas aí, Os jogadores devem estar adorando jogar aqui. o Botafogo é só um gramado sintético, então? É. Vocês acham isso? Ah, não. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores em cada posição. É armado. Tem um técnico que tá dando. Pelo menos tá por Tá enquanto. dando caldo aí. Roger, É. você tá mutado, Roger. O Roger tá mudo de novo. Você tá mutado. Ô, Roger, desmuda aí, a gente quer te ouvir. A gente gosta de te ouvir. Por favor. Você tá Eu- mutado, Ele não- Roger. Ai, cara. Vamos continuar sem ele. Daqui a pouco ele cai e volta. Daqui a pouco ele cai e volta. Talvez seja. Roger, você tá mudo, Roger. Bom Ah, jogador, vai sair. inclusive. é. Bom Agora jogador esse sim. daí, o Alô? Tamudo. Aê, pô. Agora sim. Fala Fala tudo. no mundo que eu nem sabia. Vocês perderam todos os meus comentários. Sim, Perdeu. tô gritando aqui, cara. Aqui, ó, a minha pergunta para vocês é muito direta. Quais são os 8 times que vão passar para as quartas de final da Copa do Brasil? Cara, a Copa do Brasil. Vou te falar que a análise antes da galera que era do Flamengo e Fluminense era que o Fluminense ia passar tranquilo. Eu já não sei se passa tão tranquilo, não. E se passa. Mas fora Vamos isso. por um, cara, então. Fluminense e um Flamengo. por um. Eu acho que vai Esse é passar o mais difícil. Eu acho que vai passar o Flamengo. Pra mim é Flamengo também. Cara, eu acho que vai passar o Fluminense. Eu acho que o Diniz consegue corrigir consegue vir mais vacinado aí pro segundo jogo. E vamos ver, não sei. Mas Eu acho que o pra mim, Flamengo- acho que passa o Fluminense. Eu acho que o Flamengo passa porque é um torneio. Acho que o Flamengo passa porque é um torneio que eles querem ganhar realmente. É isso aí. Porque brasileiro eles estão cumprindo tabela. bom, pode ser. O Flamengo esse ano parece dedicado novamente a Copas. Time de segundo semestre, os caras estão pensando em Copas e a premiação é alta também, né? É isso aí. Podendo jogar 8 partidas, para que jogar 30, 34, 33? Eu acho que dá Flamengo, mas é porque a minha opinião é que o Fluminense tá perdendo um pouco de fôlego, mas isso é uma questão de. Como assim? Mas não tem muita gente confundida, não, no Fluminense. Porque no jogo contra o Flamengo, cara, os caras não tinham ninguém. Eu acho. Eu vi o jogo Fluminense e Fortaleza. O Fluminense jogou com um time alternativo, não era todo reserva. E assim, o time do Fortaleza é bem forte. E normalmente já daria um calor no time do Fluminense com o time titular. Mas assim, o time do Fluminense, o que não é o titular, ele é um time um degrauzinho abaixo do time do time titular. E eu acho o seguinte, tem hora de um jogo, principalmente desses jogos de Copas e essas coisas, que o jogo é muito intenso e o cara tem que começar a mudar. E aí você começa a mudar, e aí tem caras que não vão sair nunca. Tipo, o Cano não vai sair. Se ele perder uma perna, ele não vai sair. Isso é normal. O Ganso saiu no último jogo porque tava só o pó da rabiola e o Fluminense estava com um jogador a menos. Mas o Ganso normalmente não vai sair. O Marcelo o Fluminense também. muito velho. O Nino não vai sair. Eu acho que o time do Fluminense não é uma questão de ser velho. Ele chega num certo momento do jogo que se ele não tiver na frente, o Fluminense jogando à frente do placar é uma coisa. Agora, o Fluminense jogando
precisando fazer o resultado e o jogo se afunilando, eu acho que pode dar ruim pro Fluminense. Então, por que o Flamengo não conseguiu ganhar com um a mais, com o juiz a favor? Tudo? O time do Flamengo, o time do Flamengo nesse jogo aí foi, pô, fez tudo bem taticamente, mas aí faltou jogar. O Flamengo tem um Eles problema cumpriram grave de pontaria. Faltou É, então. conclusão. Além disso, Faltou conclusão. O Fábio jogou bem, o time chutou mal. As duas coisas, né? assim, Exatamente. eu não acho que foi só a conclusão não, tá? Porque assim, o Flamengo no primeiro tempo chegou várias vezes, então não sei o quê. Mas, por exemplo, depois da expulsão do Felipe Melo, o Flamengo não chegou nenhuma vez, mano. Entendeu? Mas- Não é só um tema de pontaria. Não gerou nada no jogo também. Mas, além de, quando gerou, não fechou e depois nem sequer gerou. Ou seja, taticamente, o time cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido. Ponto. O problema é justamente esse. Ah, beleza, cumpri esse básico aqui. Amassei o time do Fluminense, fechado. O que eu faço com isso? Aí é que não tinha repertório, Faltou algo mais. Exatamente. O E Arrasca, o Fluminense o Arrasca e o passado, Everton pô. Ribeiro não jogaram bem. O Arrasca e o Everton Ribeiro não jogaram bem esse jogo. Se bem que no cruzamento que o Ayrton Lucas finalizou e o Fábio fez uma defesaça, que lembrou o Courtois defendendo uma do Haaland no dia seguinte. Que É verdade. o Courtois fez uma puta defesa, mesmo esquema, a bola atravessada diagonal, o Haaland verdade. fechou ali e... Então, tirando aquele lance no primeiro tempo, o Flamengo teve muito volume de jogo, mas a única finalização no gol foi uma cabeçada para trás do Marcelo. Não, pô, teve a Não, bola na trave do Gabigol. Não, teve mas uma bola assim, atrás. no gol, assim, na direção do gol. Pegou na trave, beleza. O rebote Mas, do Arrasca, assim, o rebote do Arrasca. Que foi para fora. Foi... E aí teve mais a bola do Marinho, não, Do Wesley. Wesley. Não, do Gerson, pô. Que meteu de cobertura também foi pra fora. Cobertura. Foi Mas- volume de jogo, não é... Então, esse é o ponto. Mais ainda, o Flamengo não tomou gol nesse jogo só porque conseguiu amassar a saída de bola do Fluminense. Que o time do Fluminense não joga sem saída de bola. Sim. O time do Fluminense não tem. É um time baixo, ou seja, nem sequer produção de bola aérea. Não estava conseguindo passar do meio-campo e não conseguia gerar nada. Não conseguia gerar dois passes. Mas o problema Entendeu? também é que o Fluminense não tem um elenco bom. Uhum. É isso que eu jogo. Os volantes, o Pirani, meu irmão, vai me desculpar. Vai desculpar. Não, Eu acho que tudo potencial. O Pirani eu acho fraco. ele ainda vai ser um Eu bom acho que jogador. tem Ele potencial, joga. Exatamente, eu acho que ele tem muito mas potencial. O Mas eu não Alexander, gosto dele de ponta. o Alexander, meu irmão, ele tá num nível acima. O moleque tem 19 Então, anos. mas isso aí é uma coisa que eu sempre questiono, Phil. Eu sempre falo isso. O Palmeiras está lançando um monte de jogador jovem e alguns Não tá preparado. você vai ter muito tempo, você vai ter que trabalhar bastante com os caras para que eles se desenvolvam. Outros, por exemplo, o Vanderlan, o lateral esquerdo do Palmeiras, ele entrou e já o Piquerez pode sentar no banco numa boa que o Matheus França do Flamengo. Sim. O moleque é bola pra caramba, é jovem pra caramba e é O bola. Palmeiras estruturou a base, é o que o Grêmio fez em 2016, 2017. Estruturar a base é a salvação de qualquer clube brasileiro. Mas você não pode sair jogando. Tem Mas base, tu vai ganhar dinheiro e títulos. Mas olha só, o problema quando você pega, por exemplo, o Fluminense tem uma puta base, cara. O Fluminense tem uma das melhores O bases Fluminense vai do ganhar Brasil. dinheiro e títulos, cara. Sim, mas o problema é que o Fluminense tem exatamente essa questão que o Fluminense forma muito bons jogadores. Quando ele chega pontualmente no time principal e logo são vendidos. Você não tem um processo de incorporação desses caras no time principal. É muito difícil, cara. Chega uma proposta, tu não tem como segurar. Não. É que mesmo quando não chega, assim, não existe um planejamento interno do clube de incorporação desses caras. Mas é difícil incorporar. Chega uma proposta da Europa, o Guri vai ganhar 10 vezes mais, não tem como segurar, cara. Mas e outra, né? Nós somos pobres. Então, mas Exatamente. o problema não é esse. O Luiz Henrique,
jogador do Fluminense, poderia ter saído por muito mais dinheiro. Sim. O grande X da questão é quando o clube está com o Pires na mão. É diferente isso. Que é a maioria dos clubes. Então, O você tem, Santos. mas você partir da estruturação para levar o moleque da base até o time titular, você tem que partir do pressuposto que você não vai ter que vender o moleque com 16 anos, a não ser O Palmeiras, seja o Hendrick. o clube mais rico da América, vendeu o guri dele. O guri Mas- Também a proposta foi boa, né? Mas a venda- 18. 16. Ele Mas vai. pô, Ele garantiu, 18. Não tem mas vendeu por uma grana que valia a pena. Pro clube. Fez sentido pro clube. Qual é o Santos que agora tá vendendo o Leonardo por nada? Imagina se o Henrique, qual é o nome? Luiz Henrique. Gente, O Luiz Henrique, imagina se ele faz carreira no Palmeiras, cara. Ou se ele fica até os 24 no Palmeiras. Ele ia ganhar 3 Libertadores no Palmeiras. mas o Roger, o lance é o seguinte, cara. Você pega, por exemplo, o caso do Hendrick, por exemplo. O Palmeiras foi vender o Hendrick. Não tinha como segurar o Hendrick. Uhum. Não tinha como. Nenhum clube do Brasil conseguiu segurar o Hendrick. Nenhum clube da América Latina. Aliás, acho que nenhum clube fora da Europa teria como segurar o Hendrick. Só que quando você pega o Santos, por exemplo, você tem o Marcos Leonardo, que é um puta atacante promissor, sendo vendido por um preço que até estão cobrando um preço ok. Mas não é um preço que vai salvar o Santos. Não. É que É o assim, Santos. Mas quem sabe ele não Precisa da grana. vale. O que precisa da Pode grana? ser bom, mas quem sabe ele não vale tanto. O Não, Santos. tudo bem. Mas o Santos é outra história, gente. O Santos é um negócio. O Santos é um negócio. O Santos é um negócio muito sério, O Santos é um negócio muito sério. Quando eles estão naquela fase, estão lascados, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Aparece do nada um moleque aí promissor e já retoma, já liga o Qualquer vermelho. coisa. Isso porque nos Nós, em últimos. relação à Europa, a gente é clube do interior, gente. Ah, não, claro. Não, Mas sim. isso Já não. de guri de 16 anos jogando bem, adeus. Isso Vai ficar aqui. Isso eu acho que não dá para discutir, mas eu acho que com os guris que não vão subir, que não vão sair aos 18 anos, eu acho que você tem que ter todo um trabalho para segurar. E eu acho, por exemplo, que o Santos faz muito bem isso. Eles jogam a molecada na fogueira, porque quando precisa, mas eles têm muita peça de reposição, digamos assim. O Palmeiras trabalhou muito bem a base, e está trabalhando muito bem a base, para formar jogadores para você vender no nível do Hendrick, para você vender no nível do Danilo e para você vender, por exemplo, no nível do Patrick de Paula. Exatamente. Eu vi uma reportagem sobre isso. O Palmeiras fez e o Grêmio fez isso também uns anos atrás. Fez uma super estrutura para a base, inclusive de captação. Né? Esses guris, a maioria não são do lugar. Não. O Hendrick é do São Paulo. É de todo o país. E fez uma super estrutura. Cara, eu vi lá que o alojamento que eles ficam, o quarto deles tem 2 banheiros, que é para eles não brigarem porque um está ocupando demais o banheiro. Isso é dinheiro, cara. Isso é dinheiro. E para molecada isso é importante, né? Testou. Desculpa. Calma, eu tô quase lá. Enfim. Ai, meu Deus. Vamos chutar logo o Flamengo ou Fluminense, vai. Flamengo ou Fluminense, Heraldo? Não, vai Flamengo, porque o Flamengo quer ganhar a Copa do Brasil. É isso. Porque o foco deles é a Copa. Lembrando que, apesar de tudo, o empate é do Fluminense. Por que o empate é do Fluminense? Porque vai pros pênaltis. E daí? Santos? E tem o Santos. O Fábio E o Fábio é bom goleiro. Pô. O Fábio agarra muito. O Fábio é bom pegador. Eu espero muito, eu espero sinceramente que o nosso amigo Roger Goleiro, ele faça uma matéria legal sobre o Fábio na impressionante. Cara, o Fábio, há 2 anos atrás, o Grêmio pensou em contratar ele, assim, não, mas tá muito velho. O Fábio tá jogando ainda, gente. E no nível muito acima de muito goleiro
que tá aí na teoria no 42 auge. anos, gente. Fábio é Eu o. com O 42 Dida, acabado. lembra do Dida? Mas lembra do Dida? O Dida veio aqui, tava de bobeira, a portuguesa chamou, pô, vem agarrar aqui, coisa e tal. Ah, beleza. Pô, de repente ele jogou tão bem que ele foi parar no Grêmio. Defendeu até pênalti do Pato. É. Não é verdade? Verdade, isso é verdade. Não, o Fábio, caraca, pelo amor de Deus, o cara foi escorraçado do Cruzeiro. Não, mas é que Mas o assim, Cruzeiro tava. escorraçado. O Não, tava ruindo, né? Ruindo. É. a questão é que agora, se o Cruzeiro tivesse ficado com ele, vou te falar que se bobear tava melhor. Apesar de o Cruzeiro não tá mal servido de goleiro, tá? Mas acho que se tivesse ficado com ele, tivesse assistido nele, estaria mais bem servido de goleiro do que tá hoje. O Cruzeiro Entendeu? é um bom goleiro, hein? Qual é o nome mas- dele? Não, ele é bom, pô. Mas o menor dos Muito problemas do bom Cruzeiro é o aquele- goleiro. aquele É Cruzeiro. o goleiro, também, isso é verdade. O menor dos Tá, problemas do Cruzeiro é o goleiro. Nós vamos chegar no Cruzeiro, vamos lá. Então eu acho que foi Flamengo 4x1 aqui. Mengão, se eu não me Mengão. engano, né? Tá, vamos para Palmeiras e Fortaleza tá decidido. Palmeiras e Já Fortaleza. Palmeiras. acabou, tá. já acabou. Já acabou. Já acabou. Inter e América de Minas. América. Eu acho que o Inter passa, hein? Porque final de semana tem Grenal. Eu tô calculando que o Grêmio vai dar uma sacolada no Inter. Não Mano vai. Menezes vai cara. embora, Essa Mano bola. Menezes vaza e o interino vai dar conta do recado. Olha aqui, eu vou dar uma informação para E o você. Mano vai pro Corinthians. O É, Mano vai exatamente. sair do Inter. O Mano vai sair do Inter do Rio. Vai. Então, Peraí, então A vamos não lá. ser Ou seja, ganhar de 4x0 o Grenal, quem sabe haja uma comoção pro Mano ficar. Fora isso, o Mano sai do Inter porque o Mano perdeu o grupo, cansou, etc. O Corinthians está fazendo proposta e ele vai sair. Ou seja, eu vou botar o Soares, eu vou botar todo mundo no Cartola. É, eu tô pensando nisso também. Tá, mas a gente tá falando de Inter e América. Inter e América. Inter ou América? América. E o América. Você, Eu Roger. acho- Vai vir aqui com o time reserva, gente. Inter ou Será? América, Roger? Sim, o Mancini disse, a prioridade do América é escapar da Série B. eu acho que é Inter. O América nesse não jogo. vai apostar na Copa do Brasil. Eu também Eu também acho acho que que dá dá Inter. Isso é verdade. 4x1 Inter, então. Vou Não, continuar. é que assim, a proposta do assim, o América com 2x0 no gol, meter o time reserva é foda. Não, e vai ganhar dinheiro. Vai ganhar Deixar dinheiro. muito dinheiro na mesa. Tem que deixar muito dinheiro na mesa. Muito Porque dinheiro. vale Mas, dinheiro. Cara, Vale uns 3, 4 milhões essa classificação. eu quase. mas eu- aí eu acho que vale a casa, cara. Eu acho que o Inter tem mais nome. Pô, e a Quase. classificação tá na mão, né? 2x0, é segurar, faz um retrancão, perde de 2x1 o jogo e se classifica. Não, eu também acho. Mas, assim, eu acho que vai dar Internacional, tá? Mas não acho que vai ser tranquilo. Pra mim vai ser aquele tipo, vai ser 2x0 Internacional, vai pra pênalti, eu vai pensei decidir nisso. no último segundo. Vocês Eu têm que pensei entender que vai ser outro Inter. Vai ser um Inter com novo técnico. Pois é, tem Outra os final. jogadores que, cara, podemos virar. Poderia aí, pode. Que mais que a Se gente não tem? tiver o Alan Patrick em campo, não acontece nada. Mas o Patrick, ele foi expulso. Então, É verdade, contra o América, né? Ele foi eita. expulso. Contra o América. ele e o Bustos, né? Ele e o Bustos. Nossa. América, endosso, América. Então o Fio foi o único que chutou a com time América. reserva. Mesmo com time Quem é que tá anotando? Futebol, eu- Flamengo e América até agora. Eu tô notando. Flamengo, Palmeiras e América. Aliás, não. Flamengo, Palmeiras e Inter. Santos Tá. e Bahia. Santos e Bahia pra mim dá Santos. Santos. Quanto é que Pra foi mim dá isso? Santos também. Foi 0x0. empate, 0x0. Onde? Na Vila. Salvador. Foi na Vila. Na Vila. Ah, pois era Mas o primeiro, o segundo em Gente, o Salvador. Santos está se arrumando. O Santos vem num momento bom e o Bahia tem uma defesa que, Senhor Jesus. Nossa. Exatamente. E tem o Marinho 2.0 lá, né? Tava todo E mundo dupla, falando. Marinho e Jacaré. Meu Deus. Tava todo mundo falando, o Santos vai cair, vai cair. Pô, o Santos tá. O Santos é nada. incaível. Cai nada. O Santos é incaível. Cai nada. Se bem que a defesa do Bahia, com os 2 meias improvisados, segurou o ataque do Flamengo. Mas esse é o problema, Porra, ele joga mas- assim normalmente, pô. Foi só o Douglas pedir demissão que o Santos começou a ganhar. Ai, cara. Olha, cornetas rolando. Eu Meu ia, Deus. O eu ia, Doug- falar, o eu ia Douglas falar tá alguma- fazendo palestra lá no vestiário do Santos.
Eu ia falar alguma coisa a respeito. O Doug deve ter virado coach no Santos lá e tá dando jeito. Foi por isso que ele nos abandonou. Aí Por ele isso que não pode, é. se envolver profissionalmente aqui, né? Então, Por isso que ele pediu tanto dinheiro para ficar e a gente teve que deixá-lo ir. Cruzeiro e Grêmio? Cruzeiro. Não, pera, vamos no Santos e Bahia primeiro que eu não anotei. Quem Santos e Bahia é Santos. Não, Acho todo que mundo votou no Santos. Todo mundo Santos? Então foi unanimidade. Tá. Então vamos Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro, né? Não tem nem graça. Ó a zica reversa aí. Então, eu tô sentindo um quê de zica reversa. Não, eu acho que dá Grêmio. É no assim, apesar de que vai ser fora de casa. Mas dá Grêmio. Tu acha que o Cruzeiro vai perder em casa a classificação? É porque eu acho que esse time acho. O time do Cruzeiro é bem pior que o do Grêmio. Não sei se bem pior. Não, o time não é pior. Os jogadores até podem ser. Mas o time não é. Mas o Pepa deu uma arrumada lá, né? O Cruzeiro tá arrumado, tá bem entrosado, tá jogando direitinho. E o Grêmio tá uma bagunça. O Grêmio é o Renato, né? É o Renato, mano. O Pepa é melhor então, que o Renato. É que esse é o problema. O problema do Grêmio agora é o Renato, né? Quem diria? Desde sempre, né? Mas eles eram antes o problema era ele, mas ele ganhava. O Renato não é um técnico, ele é um personagem. Sim, exatamente. Mas assim, eu acho que o Grêmio tem mais time. Sei lá, eu não sei contar desse time do Cruzeiro. Não são Soares. O meio campo do Grêmio é bom pra caramba, cara. O Roger na zica reversa chutou Cruzeiro. O resto todo mundo é Grêmio, né, gente? Eu acho que não dá pra... eu acho que dá Cruzeiro. Esse jogo é no Mineirão lotado, gente. Eu acho que dá Cruzeiro. Vai ser 50.000 cruzeirenses no jogo, gente. O Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil, né? Não, é o Cruzeiro. O Grêmio é o segundo. É verdade, É o Cruzeiro. Eu cheguei no Grêmio também. Esse duelo da Copa do Brasil, né? Tem 11 títulos. Pra mim vai dar Grêmio. Pra mim também é Grêmio. Meu Deus, eles estão eu vou de Cruzeiro. Plena sexta-feira, esses caras estão bebendo. Tô bebendo água. É o mínimo que a gente pode fazer. Eu parei de beber. Galo e Curica. Pra mim tá decidido também. Você tá decidido. Eu acho que tá decidido isso aí. Pra mim tá decidido. Galo, graças a Deus. O Corinthians tá perdido. O Corinthians tá que nem gato em dia de mudança. Fico triste. A única coisa que pode virar uma situação é outro técnico, porque... É humano, É humano. Cara, o Corinthians tá tão perdido, vai cair o Lúcio. O Corinthians vai chamar o Mano Menezes, que é outro decadente, cara. Mano, o time do Corinthians é horroroso. O Corinthians daqui a pouco vai ter mais técnico que mês no ano, cara. Esse ano. O Flamengo tava brigando, hein? O que tá vendo com o Corinthians, cara? Pô, tá sinistro, mano. Olha... SPFC e Sport. Tá decidido também. São Paulo. Cadê o Fabiano numa hora dessa? Tá trabalhando. Então, eu tentei trazer um corintiano aqui. Ele tá apavorado, né? Ele tá apavorado. O Cuica tá. Nossa, eu vejo os stories do Cuica, nossa. Então, eu também tentei. Eu tô tentando. Nós teremos um corintiano. Nós somos o único lugar no mundo que talvez não tenha o único programa esportivo, a única roda esportiva no mundo que não tem um corintiano. Vocês acham que o Corinthians tá na rota do rebaixamento? Sim. Tá na cartilha. Cartilha. Eu acho que ele tá na cartilha, né? Mas, assim, eu acho que de repente pode rolar tipo o Santos, assim, que umas semanas atrás tava todo mundo tipo, pô, o Santos vai cair com certeza, e agora tá aí se recuperando bem pra caraca, entrando numa fase boa. Só que o Corinthians tem que entrar nessa fase logo. Cara, porque senão fica muito complicado. Cara, se o Renato Augusto não voltar, esquece. Uhum. Esquece. Pois é, tem isso. O time não anda. O time não anda. É bizarro. É muito dependente esse time do Corinthians. Né? O Corinthians fez nem o Yuri Alberto, que, pô, é o cara que, pô, tá fazendo um monte de gol, tava resolvendo e tal, pô, não tá fazendo porra nenhuma. Tá uma draga esse time do Corinthians. O Corinthians na Libertadores dificilmente se classifica, né? Tá cagado também. Quarta-feira vai pegar o Argentino Júnior lá. Se perder, perdeu aqui.
Perder, acabou. É. Ali, perder, já caiu fora. O... E se perder, inclusive, corre risco até de não pegar nem Sul-Americana. Vai pegar a Sul-Americana porque o Liverpool é muito ruim. Cara, É. o que tá acontecendo? O Corinthians é um clube rico, cara. Ele recebe fortunas. o de Corinthians está bem Não, ferrado financeiramente, cara. É. O Corinthians está bem ferrado financeiramente. Essa dívida do estádio aí. Tu viu Eu não sei se vocês conseguiram fechar o sale and leaseback do estádio, né? Eles iam fazer um coisa. Tu viu a contratação do Yuri Alberto? o que eles vão fazer? Vão virar SAF. O Yuri Alberto foi engraçado que eles deram meio time pra poder. Eles deram 5 jogadores pelo Yuri Alberto. Que isso, cara? Sério? 5. Uhum. 5. O Duqueiroz, que já foi, que tá indo agora. O Mantuan, que tá por lá já. O zagueiro, que é revelação, o tal do Robert Renan, se eu não me engano, que já tá valendo uma grana. Esqueci quem é o outro, mano. Os outros dois. Mas O Corinthians tem toda a pinta de ser comprado pela máfia russa, né? Com certeza. Pô, isso aí é lavar dinheiro que é uma Mano. delícia. A máfia russa vai comprar o Corinthians. Pô, é bem capaz, cara. É bem capaz. Vem um Kia Jurabichan da vida. De novo. De novo. Já rolou, né, Como é filho? que era o nome daquele cara? Kia Não, Kia Jurabichan. É o que? Queria ser ele o presidente do Corinthians. Pois é. Vamos botar ele de presidente. A real é que o Vitor Pereira foi injustiçado. Puta merda, cara. Aí, na boa, eu queria entender. Esse maluco, ele deve ter olhado. Agora ele deve estar olhando assim. Ok, tô muito mais rico. Uma puta que pariu. Ele tava quietinho lá no Corinthians. Tu viu a entrevista Assim, dele? Ele deu uma entrevista não. pra uma emissora lá em Portugal, que ele falou que o negócio aqui é insano. Da Record. Ele Ele que é burro, porra. Quer dizer, inteligente pra caralho. A gente que não chegou no nível dele. Não, ele se Mas ele arrepende. deu dinheiro pra cacete. Ele se arrepende de ter feito o que fez e tal, mas ele falou que o negócio aqui no Brasil é insano, que é muito jogo o tempo todo, a pressão é coisa de maluco. Enfim, Porra. não tá errado, né? Insano é o time dele, né, cara? Insano é o time que ele coloca em campo. E ele disse Pô, mas que ele no tá Flamengo fazendo um bom trabalho no Corinthians. Ele fez Então. um trabalho ok no Corinthians. tirou leite de pedra. Sim, por isso, assim, eu acho que ele fez um bom trabalho, porque ele fez um milagre. Por falar em tirar leite de pedra, eu vou falar agora de um jogo que o Roger nos cobrou fora do ar. Nós vamos ter que discorrer a respeito. São Paulo e Sport. Já tá decidido pra mim que é São Paulo, mas e o trabalho do Dorival? Rapaz. Hein, amiguinhos? 4 empates e 4 vitórias. Invicto. Tá mutado, Roger. Tirando... Vou te falar. O Roger tá mudo de novo. tempo. Tá mutado. Tá mutado, Roger. Tá mutado. O Roger tá mudo de novo. Oh, meu Deus. E se Agora botar, sim. dá Eu tempo. não sei. Falei. Eu não sei por que cai meu áudio, eu não sei. Mas assim, ó, eu tava dizendo, melhor técnico e mais injustiçado técnico do Brasil. É isso. Cara, eu vou te falar que se. Não, ele não é o melhor. Ele não é o melhor. Se o Dorival fosse técnico do Flamengo ainda, o Flamengo estaria nesse momento vice-campeão mundial, teria já eliminado o Fluminense da Copa do Brasil. Vice-mundial, olha isso. Vice-mundial. Porra. Final. Essa é a melhor estimativa, né? Isso mundial. Essa era a melhor Vai estimativa. ganhar de 2-0. Pô. Não tem problema. Não tem problema. Vou te falar que ele, com o bom trabalho dele no São Paulo, se bobear, dá tempo ainda de chegar na seleção brasileira. Bom, acho que agora o Ancelotti vem, né? Não vem, não, cara. Já Não, falou. Já até teve reunião com. Já teve reunião com os reforços do ano que vem, com o cara com o presidente da Real A minha Madrid. impressão é que a CBF não sabe o que fazer. Sim. Não sabe. Não sabe. Eles estão perdidos. Assim, cara, quem é que vai ser? Não, assim, eles vão pegar o sabiam Diniz. que eles queriam. Só que quem eles querem não quer. Eles querem, não quer, e deles estão assim, e agora? E agora? É isso. E assim, Falta digo um mais, jogo. eu não sei se o Diniz aceita ir para a seleção. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o Diniz não vai. O Diniz não Então, vai. até A porque não pra ser- participar a não desse ser- negócio, A não ser que o Fluminense comece a... Então, isso que eu ia falar, depende do momento. Acho que se perguntar agora,
eu acho que se bobear ele aceita porque tá muito no começo do campeonato. Mas se chegar ali pra 25ª rodada, 26ª rodada, e o Fluminense começar a estar lá em cima, brigando para ganhar no Campeonato Brasileiro, acho que ele não vai, não. A oportunidade é muito boa, cara. Mas É o que o cara precisa. O Diniz tem que desbloquear o modo dele, né? Tem que desbloquear o modo Diniz esse ano, né? Porque ele sempre chega lá e no finalzinho não consegue. Pois é, né? Mas assim, o cara não vai perder. Eu acho que o grande problema dificilmente o Diniz vai ganhar um grande título porque os adversários são melhores, gente. Pô, ele tá combatendo times que são muito mais ricos. Não, com grana, né? Isso é verdade. Eu acho. A gente não pode exigir, o Diniz tem que ser campeão brasileiro e tem que ser campeão da Libertadores. Vem cá. Não, mas, ele assim, eu vou te falar. Cara. Não, eu vou te falar que assim, eu acho que pelo menos colocar o Diniz na seleção para ter experiência de ter o cara na seleção seria interessante fazer isso agora. Entendeu? Porque tem tempo pra caramba para a próxima Copa. Você consegue mudar na metade do caminho. Entendeu? Testei um ano. Deu ruim. Você tem tempo de mudar para outro. O complicado é... Tá bom, passa tudo. Você deve contrato do cara. Eu chamo o Dorival. Chamo o Jorge Jesus, que eu acho um suicídio. Trazer o Jorge Jesus para a seleção brasileira. Eu não acho, não. Eu acho. Nossa, eu acho que ele teve um momento atípico no Flamengo. Eu não gosto dele. O Jorge Jesus pegou o Flamengo com todos aqueles jogadores. Ele teve mérito, sem dúvida. Não, foi atípico. Mas assim, todos aqueles jogadores estavam no auge. Sim, exatamente. No auge físico, no auge técnico. O Renato teve isso no Grêmio também, tava todo mundo no auge físico. Não, o Renato recuperou uns caras sinistros também, né? Isso aí ajuda muito o técnico, cara. Os caras estão na ponta dos cascos. E daí teu trabalho rende, entende? E não é toda hora que tem isso na mão. E o lance é o seguinte, tipo assim, se a CBF contratar outra pessoa agora, e passa aí um ano, o Fernando Diniz ganha o brasileiro, passa não sei o quê, e chegar em cima da hora, der ruim, e a CBF dizer, agora a minha solução é o Diniz, se bobear, vou tomar ferro na próxima Copa. Entendeu? Eu acho que o momento para errar com um cara como o Diniz é agora. Porque se der certo, ele constrói o time até a Copa. Se der errado, dá para trocar. Mas eu não acho que ele vai aceitar. Até porque, né? Eu acho o Renato um péssimo técnico. Não, ele é horrível. Mas ele é motivador. Na seleção é perfeito, cara. Eu não acho o Renato Gaúcho um péssimo técnico. Não é questão tática, cara. Seleção é que nem o Filipão em 2002. Eu acho isso. Esportiva e família Filipão e vai lá e ganha a Copa. Isso que é seleção. Seleção não é trabalho tático, cara. Eu só discordo que o Renato é um péssimo técnico, ele não é técnico. Seleção não é. Não, então, só que o Os caras Filipão... estão rindo da minha opinião. Eu quero que seja registrado isso. A minha opinião, eles estão rindo da minha opinião. Eu não tô rindo, não. Eu tô dizendo, eu discordo que o Renato seja um péssimo técnico, porque ele não é técnico, ele é animador de vestiário. Eu ia falar isso. Cara, uma seleção é isso. Então, seleção é a seleção é isso. A Copa do Mundo, gente, é um torneião. É um torneio. Torneio de tiro curto. O Marrocos chegou à semifinal, gente. É um torneião aquilo ali. Não. Mas acontece sempre isso, pelo amor de Deus. Então, porque assim, o Filipão é um exemplo forte, porque eu acho que até a seleção brasileira, até sem técnico, ela ganhava, sabe? Mas se não tivesse ninguém. Não é verdade. Não. Vamos lá. Alguém para organizar. Não, sem técnico, não. Tu tem que ter um time aquele grupo ali. Não, tudo bem, eu sei, mas é o seguinte, aquela seleção ali não tinha variação tática. Não tinha assim, bota em campo, joga aí. Joga a bola que vocês quiserem aí. Era um time de craques. Então, só que o Brasil hoje não tem uma geração tão diferente como existia essa em 2002. Não. Essa geração de 2002 era muito absurda em relação às outras. Gente, que algumas eram absurdas. O Tite tirou o Vini Júnior aos 18 de Não, o Tite foi burro. Como é que tu vai ganhar uma Copa desse jeito? O Tite, pô.
Essa mentalidade de técnico. Não é. sim, É uma sim. questão tática naquele momento do jogo. Vai tomar no cu. Então, é isso mesmo. É isso aí. Gostei. Mas o Jesus não é assim. O Jorge Jesus não é assim. Cara, não sei. Eu acho que o Jorge Jesus. Compara um técnico. Eu acho que o campo se ganha na motivação. Não, também. Compara um técnico com o Tite. Um técnico brasileiro que tem uma característica parecida com o Tite. O Dorival é um cara parecido com o Tite. O Tite é excelente para clube, cara, porque o Tite é um tático. Acho que talvez um Muricy, talvez parecido com o Tite, eu não sei. Eu não acho que o Tite seja essencialmente bom para clube. Ele é bom para certos clubes. O Tite é um cara que ele é retranqueiro, ele sabe montar defesa como poucos. Mas isso é importante. Isso é importante, mas a defesa se você não brilha... A gente viu o Campeonato Brasileiro do Corinthians com o Carille lá, que o Corinthians ganhou todos os jogos de 1-0 e foi campeão, ok. Isso aí. Okay. Mas isso não é regra. Não é regra, mas é importante. Eu acho que um cara... O Muricy arrumou uma... É um cara que tá no caminho. O Muricy foi tricampeão brasileiro jogando na defesa. 2007 era difícil passar dos caras. Era um gol sofrido a cada 4 jogos. Eu sei que vocês são faceirinhos, mas defesa é importante. Faceirinho, anota essa, hein? Faceirinho, ótimo. Somos faceirinhos. Mas olha só, eu acho que, falando do Tite, Carille, essas porcarias que passaram pelo Corinthians, meu irmão, o Corinthians dos anos 90 era um time ofensivo. Depois que o Corinthians caiu pra Série B, veio o Mano Menezes, veio sei lá quem, o Corinthians virou esse time de concentrado. Cara, mas o Corinthians dos anos 90 era um time de craques, cara. Tá, mas os técnicos que estão vindo depois, agora, estão querendo botar o Corinthians ofensivo. E tá tomando pau. Mas não dá. Tu só pode ter time ofensivo se tu tiver um timaço, cara. Eu também acho. Esse é o problema do Renato. O Renato tá fazendo... Não, eu quero um time de toque de bola e que seja propositivo. Por quê? Com esses jogadores aí, não dá. Tu só pode fazer isso se tu tem um timaço na mão, cara. Se tu não tem um timaço na mão, tu tem que dar o ar de Celso Rotti ali e tal. Vamos defender. Celso Rotti. Cautela. Celso Rotti. É uma maravilha jogar no ataque, mas tu tem que jogar isso, cara. Tu tem que ter um time de craque. Tu tem que ter Ronaldinho. Não sei. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Faltou um jogo. Qual? Eu não sei qual foi exatamente. Atlético Paranaense e Botafogo. Esse eu acho que dá Botafogo, hein? Contra todas as expectativas. E esse é muito interessante porque o Botafogo saiu ganhando de 2-0 e tomou a virada. Sim. Mas, assim, pra mim o Botafogo passa, mas esse vai ser um jogo aberto como foi a ida. Tá? Eu acho que esse jogo tá em aberto, até achando que vai para pênaltis. Mas... eu também acho, mas eu acho que o Botafogo passa. Eu sei que o Atlético é um time que não faz parte do Sudeste. Ele não tá, vocês não olham. O Atlético também, gente. Eu, inclusive, odeio o Atlético. O Atlético não está bem. Esse técnico do Atlético é muito ruim. Ele é horrível. Cara, o Turra foi zagueiro do teu time, cara. É horrível. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele já era ruim quando jogava. Agora pior ainda. É assim, o Atlético Paranaense conseguiu quase perder o Campeonato Paranaense. Quase perdeu. Quase perdeu, não. Perdeu, né? Pro Cascavel. Não. Ganhou, acabou ganhando, é verdade. Ele ganhou. Ele quase conseguiu perder o Campeonato Paranaense. Com o time que ele tem. O Roger fala que a gente não olha pulso do Brasil, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Em elenco, talvez o elenco do Atlético Paranaense seja o melhor dos times grandes do Sul. Você colocar junto com o Inter, com o Atlético é um time grande? Eu considero. Campeão brasileiro. Hoje em dia se firmou. Qual é o conceito de time grande? Maior que o Charadeiro de Minas. Qual é o conceito? Aí é rancor. Calma aí. Aí é rancor. Aí pesou. Cara, o Atlético Paranaense é vice-campeão da Copa Libertadores.
Isso tudo bem. O atual vice-campeão da Copa Cara, Libertadores. a Inter de Limeira já ganhou. A Inter de Limeira já foi grande. Hoje não Cara, é. aqui, ó, é o conceito de time grande. Eu acho que é o time que está se mantendo no topo Não, dos é- últimos não, 15 não. anos. cara. Não, olha só. O Atlético Paranaense é um time que tem uma história mais recente. O Uns 10 anos O Atlético não tem história como os outros times do Sul. Isso é um fato. Sim. Eu acho que não é história. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu quero ouvir a de vocês. Para mim, o conceito de time grande não tem nem a ver com história, nem com títulos. Tem a ver com o tamanho da torcida. Isso é time grande. Time grande é time de massa. Time que tem milhões de torcedores. Isso é time grande. Aí é foda porque tu pega o Paysandu da vida. É um time grande que há 40 anos não ganha nada. Pronto. Não, mas é foda que você pega um. Bom, tudo bem, pode pegar, sei lá, um Santinha da vida, um Paysandu. Não é mais Bahia. grande. O Bahia ainda tá ali na primeira. Tu pega um Santinha que nem divisão tem mais. O Atlético vai se tornar um clube grande, ele está no caminho, ele está ganhando títulos, está estruturado. Mas para se tornar um clube grande, ele vai ter que ter torcida grande. Não, isso sim. Ele não. É o último passo Ele, pra ser pode ser clube que ele grande. venha conquistar isso com o tempo. Sim. Mas ele ainda não tem. Deixa eu Então, fazer uma pergunta. ele ainda é um time de torcida menor do que a de todo mundo aí, cara. Ah, sim. O interior do Paraná torce para os times de São Paulo. Ah, sim, mas isso é normal. O que eu me pergunto, eu ia fazer essa pergunta para vocês, porque eu realmente desconheço, mas como que é a proporção lá? Deve ser tipo um 70, englobando 70, 20 e o resto, tipo, Curitiba 70, Atlético 20 e o resto 10% dividido? Na Será Grande que é mais ou Curitiba? menos isso? Não, no estado inteiro, né? Não, no estado O Paraná é. torce para Corinthians e Palmeiras, cara. Não, É. tirando os times os times de fora do estado. Olhando só para o time do estado. Eu não sei, mas deve ser equilibrado, eu acho. 60-40, eu acho. 60-40 é O bastante. Curitiba perdeu muita gente. Antigamente, o Curitiba era o time mais popular. Eu não sei, Uhum. eu acho que atualmente Curitiba não é perdeu muita mais. gente. Eu acho que atualmente não é mais. Não, com Porque eu me lembro, É. o Atlético, antigamente, gente, o Atlético Mineiro era 70% de Minas. Era o clube do povo de Minas. Atualmente é o inverso. Atualmente é o Mas o Cruzeiro teve os anos 90 muito bom. O Cruzeiro teve. O Atlético foi perdendo espaço, até não Pois ganhava nada, aquela Sim. coisa. E vinha a gorizada nova, foi torcendo tudo pro Cruzeiro. Botafogo ou Atlético? Pra mim, Botafogo. Todo mundo Botafogo? Você vai de Botafogo também, Roger? Não, eu vou de Atlético. Mas eu acho que ganhou o Botafogo. O Vai Botafogo ser só tem que 4-1. se ligar. Botafogo só tem que se ligar com o Vitor Roque, que esse moleque aí é bola. É bola. Muito bom, hein? Eu ouvi falar que o Vitor Roque vai pro Real Madrid, é verdade? O Real Madrid não vai sair comprando todo mundo assim, não, eu acho, hein? Mas eu vou te falar que eles estão procurando atacante, tá? Eles estão procurando reserva pro Benzema. Gente, o Vitor Roque ele me lembra o começo do Alexandre Pato. Só que o Alexandre Pato depois não vingou, né? Pô, Mas o começo dele, assim, pô, E- 7 anos, cara, jogando aquilo ali que ele joga. Não, o Alexandre Pato chegou até relativamente alto, né? Eu nem acho que o Alexandre Pato foi tipo tão baixo assim, não. Pô, o cara teve um período até ele do Milan foi muito bom. Depois aqui. Não, mas é que o Alexandre Pato, quando começou, cara, a gente achou Sim, assim, isso é um cara que vai ser nível Ronaldinho e Romário. sim. Era o que se esperava dele. E daí o Alexandre Pato se perdeu, né? Ele era um cara que não tem garra, entende? Ele não tem foco. Ele não tem foco na carreira, ele não consegue. O futebol atrapalha a vida amorosa a vida social dele. Ele quer dar o golpe do baú. Não, e assim, ele é um cara que ficou milionário com 20 anos de idade, cara. Daí você já perde aquela coisa de buscar, sabe? E vem cá, o Vitor Roque vai pro Mundial Sub-20? O Atlético não liberou? Acho que não liberou, não. Não, né? Nem ele, nem o Hendrick, né? O Palmeiras também liberou o Hendrick. O Palmeiras não liberou o Hendrick, mas estavam falando que se for convocado, o Giovani do Palmeiras vai, que o Palmeiras quer vender ele.
Na Copa de 26, O Andrei vai também. Esse O O ano Andrei vai. Copa, né, gente? Oi? Esse ano 26? 26. 26. O ataque do Brasil vai ser Hendrick e Vitor Roque? O Não, Vinícius Júnior dos três. vai ser Vinícius Júnior, Hendrick e Vitor Roque. Esse vai ser o ataque. E o Rodrigo. O Rodrigo vai jogar na meia pra mim. O time tinha que jogar com 2 volantes, o Rodrigo, o Vitor Roque de um lado, o Vinícius do outro e o Hendrick na centroavância. Cara, é assim, ninguém defende. Vai ser uns jogos 4x3, uns bagulho assim, mas vai ser da hora. Mas eu acho que. E vão chamar de novo o Alisson Mão de Alface? Não, eu acho que agora o Ederson. Eu acho que Agora é o Ederson momento do vai ter a Ederson. chance dele. Do É o Ederson. momento do Ederson. Chega de Tá Alisson. melhor. 2 Tá Copas melhor. e nenhuma defesa, por favor. Eu acho que o goleiro vai ser o goleiro vai ser o Kehler. Nossa. Fala, Keylor. Coitado do Keylor. Bom rapaz o Keylor, mas não. O goleiro vai ser o Lucas Perry do. O Keylor é que nem o Bom Bolsonaro. goleiro. O Bolsonaro estava bem ali como deputado, ganhando a graninha dele. O Keylor estava bem na Chapecoense, estava ali ganhando a grana dele e tal. Daí foi querer dar o salto, sabe? Daí não dá. Às vezes a gente tem que. Às vezes, gente, a gente tá bem onde a gente tá e não sabe. É isso aí. É isso aí. Pessoal, Vamos Eu lá. acho que o goleiro vai ser o Lucas Perry em 26. Mas é Sim? só. O Perry será, cara? é bom Não, demais. Eu acho que Não. o Ederson chega. Não, o pé é excelente, mas eu acho que o Ederson chega até lá. Cara, são 4 anos, são 3 anos ainda. O Perry vai. Ah, mas o Ederson tá com que idade? É Não, jovem, Edson- jovem. Ele acho que ele tá com 30 agora. Acho que é, vai com com- 29, sei lá. Que pro goleiro ele tá chegando no auge agora. Eu Uhum. acho que ainda o Bento também tem chance. Bom goleiro também. Antigamente se falava uma coisa que hoje em dia não se fala mais. Antigamente eu me lembro que goleiro é que nem mulher, só tem orgasmo depois dos 30. Ah, Não. Deus! Vai cair a live. Esse programa tá ao vivo. Não, Foi não Estamos ao compacto. vivo! Estamos Não, ao vivo? Não compacto com essas palavras. Foi a deixa. Isso. Foi a deixa pra gente Alguém terminar, pode né? editar e botar essa parte. Foi a deixa pra gente terminar, né? Não, Pô, não vamos falar dos jogos de domingo. Vamos falar dos joguinhos. Vamos vamos falar cá. só, vamos falar Não, só não, da, fechar. Já que vai terminar, vamos falar da final quer da dizer, quer Champions. dizer que o Futivacast não vai se pronunciar sobre a máfia das apostas dos jogadores. A gente teria A que gente fazer não um vai se programa pronunciar. A gente vai fazer Não. de conta que isso não existe, então é isso. A gente tem que fazer um programa só pra isso. só pra É o isso. contrário. Só pra isso. Eu O acho que teria que próximo fazer- a gente foca nisso. Gente, cada lateral, cada cartão amarelo tá sob suspeita, gente. É, rapaz. A vida tá sob suspeita, Roger. Botafogo ou Fluminense no final de semana, Roger? Fluminense. E é Fluminense eu clássico, né? voto. É, É, clássico. dizem por Vai aí ter que é vários clássico. clássicos, inclusive. Heraldo, Botafogo ou Fluminense? empate. Empate, Heraldo, coluna do meio. Honorato, Botafogo ou Fluminense? Pra mim, acho que vai dar empate também. Tô com o Heraldo. Dois coluna do meio. Fio, Fogão. Fogudo. E eu vou no empate também, porque eu sou muro pra caramba. Esse Eu aqui- defendo o Fluminense. Que má vontade, tio. Aliás, esse programa todo teve má vontade com o Fluminense. Eu não sei se isso é uma inveja que tá rolando. Não sei, mas assim, é uma má vontade. Não, mas é Fluminense. Fluminense. Não. O Fluminense não vai aguentar. Ótimo É uma time, má ótimo. vontade. Ótimo time. Roger, Flamengo ou Corinthians? Ah, gente. É em Flamengo. Ah, gente. O Flamengo vai ritmo de treino vai ganhar. Vai ser uns 3-0, eu acho. Heraldo, Cara, o Flamengo gosta de lhe salvar. não, de crise, né? não vem com essa de zica Mas- reversa, não. Mas como os dois times estão pensando na quarta-feira, que tem Libertadores, e o Lucha tá na corda bamba, eu acho que o Flamengo ainda consegue ganhar. Com quem o Flamengo joga na quarta? Corinthians. Ah, na Não, quarta é O Nublense. Nublense. Por favor, cara. Não, cara.
Não dá pra perder o sono, né? O Roger tá igual o Coy, velho. Nublense! Vocês vão se poupar pra jogar com o Nublense! Nublense. Não. Para aí, Do jogador, Quanto o dono time do reserva Nublense, contra o o Nublense? dono do Nublense é um jogador que o Humberto gostava muito, o Rioino. Nossa. Nossa senhora. Meu Gioino. senhor. Gioino. Não fala, é Gioino. Gioino. Aquela desgraça. Vai. Honorato. O Nublense não pega a Série C no Brasil, gente. E olha lá. Honorato, Flamengo ou Corinthians? Flamengo. Pelo amor de Deus, né, gente? Coitado com ele, ninguém vota no Corinthians. Fio, Flamengo. 5x0 pro Flamengo vai ser 5x0. Tô com medo. Olha aí. Esse é o problema. Vem cá, o Manda pro Vasco, Fabiano essa partezinha do programa. o Vasco pega quem? O Vasco pega quem? São Paulo São Paulo, e Vasco. São Paulo. É o próximo jogo. Eu acho que o Vasco. Esse aí é pro Vasco entrar em crise. Esse Eu jogo também acho que o bem Barbieri típico do vai Vasco entrar em rodar. crise. É em São Paulo esse jogo, certo? Em São Paulo, exatamente. Em São Paulo. Roger, São Paulo ou Vasco? Aonde o jogo? É em São Em Paulo. São Paulo. Mas no Morumbi ou no. É Morumbi, né? É no Morumbi. É São Paulo. São Paulo. Olha, gente, o Vasco vai lutar pra não cair, hein? Eu Mas, acho que... mas esse era esperado no começo. É porque o Vasco teve acho que 2 ou 3 partidas no começo do campeonato que subiu um pouco mais. E o primeiro tempo contra o Palmeiras também Cara, foi aquela ótimo. vitória do Vasco no começo, ali com o Atlético. Isso. Cara. O Vasco não tem time. Cara, mas eu vou te falar, eu nem acho o time do Vasco tão ruim. Assim, eu acho que tem algumas peças faltando, várias peças faltando. E o Barbieri, caraca, os últimos jogos do Vasco foram péssimos. É isso, essa é a resposta. Vai cair o Foram Barbieri. péssimos e deu azar. E ainda deu azar. Porque perdeu esse jogo contra o Goiás, que foi o Goiás, que o Vasco tomou teve sei lá quantos milhões de cruzamentos para a área e não fez nenhum. Foi o Goiás, não. Entendeu? Foi o... Tô falando que vai cair o Barbieri. Foi o Santos, não. Foi o Santos, Foi pô. o Santos. Foi o Só Santos. uma Foi informação. Santos. Estão falando aqui no Sul que se cair o Mano, o Inter vai contratar Jorginho e Edunga para fazer uma... Nossa, Nossa! Cartilha da Série C. Calma, Os Roger. caras estão com a cabeça... Calma, Roger. Calma. Jorginho e Calma. Edunga. São Paulo e Vasco ainda. Calma, Roger. São Paulo e Vasco ainda. Heraldo, São Paulo ou Vasco? São Paulo, Dorival. São Paulo, Dorivalismo, Dorival e- Diola. Opa. Thiago Honorato. Eu acho que o São Isento. Paulo ganha, mas nem é tanto para o São Paulo. Eu acho que o Vasco... Não, eu acho que vai dar São Paulo, cara. Eu acho que esse é o jogo certo pro Vasco já entrar aquela crise que já era esperada, sei lá quantos meses Eu não acho que atrás. o São Paulo seja grande coisa. Vai ser 1-0 pro São Paulo esse jogo. Não, eu também acho que vai ser um pouquinho, é só pra ferrar Normal, mesmo. Fio, Vasco ou São Paulo? São Paulo ou Vasco? São Paulo 2 do Caleri vai estar no meu cartão. Olha, Caleri. Nossa. 5x0 pro São Paulo também. Que Porra. coisa. E o Palmeiras? Palmeiras pega quem? Calma. O próximo jogo o Roger vai falar bastante. Grenal. Você tem 2 minutos para falar só. Fala o que você quiser, Roger. Não, assim, o meu feeling é empate. Empate? É empate. Os dois são mal. Os dois não querem perder e vai empatar. Mas aí o Mano não Vai cai. ser um brocha. Mas aí o Mano não cai. Não, eu acho que o Mano cai com empate. Cai com empate? Cai com empate porque eu acho que o Mano perdeu o clima no clube. Ih, rapaz. Não é verdade. Negócio de clima. Heraldo. Fernando Lázaro. Bom, Renato Gaúcho é o técnico que se sustenta do Grêmio à base de Grenal. Então, Antes de vai ser- vocês palpitarem, eu quero dar uma informação. O Informação. Renato é muito bom em Grenal, cara. O Renato Então, ficou 25 reais e perdeu 2. 25 Caralho. reais e perdeu 2. Caraca, não sabia que era tão É absurdo isso também. Não. Absurdo. Ele é ruim no resto, mas no segundo ele é bom. mas como diria o Doug, o Grêmio vai passar o babão. Grêmio. Com muita facilidade até. Thiago Honorato, Grenal. Responsabilidade.
Eu acho que dá Grêmio também. Acho que vai dar Grêmio também pra mandar de vez o Mano Menezes. Nano E é Nemesis. isso. Fio. Nano Menezes. Nano Nemesis. Fio. Olha, esse jogo tem duas possibilidades. É exatamente o que vocês estão falando, do Grêmio passar o babão e de ser aquele jogo, meu irmão, uma porradaria, Suárez expulso dando mordida. Aquele 0x0 bem 0x0 chatão, É, Eu vou no empate, pra ser bem jogador do sincero. Inter mandando a torcida tomar no cu, meu irmão. Tem cara. Então, ser. mas chuta um. Escolhe um. Empate. Empate. Vamos ter a quarta mordida do Suárez. Aí sim, hein? Aí é bom pro Grenal, hein? Aí é bom. Só uma informação que me passaram hoje. Vocês lembram que teve um Grenal da Libertadores de 21? Teve uma pauleira no fim do jogo. 10 expulsos, sei lá. Teve 8 expulsos na pauleira. E os protagonistas da pauleira foram o Paulo Miranda, zagueiro do Grêmio, e o Moisés, zagueiro do Inter, tá? Lateral do Inter. Esses dois estão hoje no noticiário como participantes do esquema. Pois é. Será que foi? Meu Deus, Roger, não fala isso. Vamos pro Santos e Palmeiras para fechar. Pelo amor de Deus. Quer dizer que a briga pode ter sido um telecat? A briga pode ser encomendada. Sim, cara, a briga pode ter sido encomendada. Que isso, gente. Oh. Não. Santos e Palmeiras para deixar o Doug feliz, que ele deve estar assistindo a gente. E para deixar o Norato jantar, né? Também. Chegou a pizza? Por favor. Já chegou, já. Oh, graças a Deus. Já tá esfriando, inclusive. Oh, meu Deus, vamos deixar o Norato jantar. Santos ou Palmeiras, Roger? Gente, aonde jogam? Em Santos. Na Vila. Ganha o Santos. Olha, ousado. Não sei se o Santos tá em tão boa fase assim, não. A fase é boa, mas não sei se é tão boa. Mas Heraldo, o que você está sentindo aí da Baixada? Pelo fator freguesia da Palmeiras. Eu acho também. O Norato também chutou Palmeiras. Acho que eu vou em Palmeiras também. Fio? Empate. Eu vou no empate também. Zica reversa, né? Não é zica reversa, não. Eu tô achando que o Palmeiras vai entrar com um time meio modificado, não sei exatamente. Por que o Palmeiras não ganhou do Bragantino? Jogou mal? Jogou mal, foi roubado. Se lascar. Aquele capixaba, aquele cara que fez o gol, o capixaba é bom. Ele saiu da onde? Do Estrela do Norte? Ele jogou no Grêmio aqui e foi muito mal no Grêmio, mas muito mal. Muito mal. Assim, cara, uma lesma driblava ele. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Acho que é melhor a gente encerrar pro Norato comer e o City vai ser campeão. Então, vamos nesse aí. Mas tem tempo até chegar lá, né? A gente vai fazer o programa antes. A gente vai fazer o programa antes. Mas a gente colocou já na... Eu acho que o City vai ser campeão, mas tudo bem. Eu não queria não, mas... É 80% o favoritismo, né? Mas assim... Haalandinho. O que a Inter pode fazer? Retrancão? É isso? Vai ser. Não, eu acho que se a Inter quiser ganhar, a única chance é amassar o City, pô. Se amassar, talvez consiga, mas é que vocês veem esse jogo. As equipes que conseguem enfrentar bem o City fazem o quê? Eles atacam o City? Não. Eles dão sorte de se jogar mal. Assim, em geral é isso. Não, mas no início, quando o City não estava tão bem assim, era a pressão da saída de bola mesmo. Era a pressão da saída de bola. A zaga do City é ruim, né? Eu acho. Não é. Eu acho, cara. O time do City não é ruim. O time do City é Não. O time do City é absurdo. É que eu acho que se tem um ponto fraco naquele time é a defesa. Não, o Rubem Dias é absurdo. Mas os dois laterais, bom, tem o Kyle Walker e o outro é o Ake, que tá jogando agora. Não tem mais lateral. Não tem mais lateral. Não tem lateral, eu só falar, não tem lateral. O Walker joga de vez em quando, joga o Akanji, joga o Ake, joga... É muito difícil. O Guardiola monta um time
de uma forma esquisita. O grande X da questão é que, assim, você tem que esperar o City errar e fazer o gol. Se o City erra e você faz o gol como o Real fez, Sim. se o City erra e você aproveita o erro, você ganha o jogo. Se você não aproveita os poucos erros que eles cometem, você não ganha o jogo dos caras. É impressionante. É difícil. Mas O eu Walker acho- é um cara que joga andando também, né? É. E se ele fosse... Se ele andasse de Tá costa... muteado, Roger. Então, se ele andasse de costa, ele seria o Moonwalker? Pois é. Roger, tá muteado, Roger. Tá mudo. Tá mudo. Roger, você tá mudo de novo. Vamos terminar, Roger. Tá mudo. Roger, você está mudo, Roger. Ai, meu Deus. Ó, a audiência foi lá em cima. Eu não sei mais o que dizer. Eu só quero dizer tchau, velho. Só para terminar. A Inter é um time mais defensivo ou um time mais propositivo? Depende de com quem ela joga. Depende de que ela joga. A Inter, por exemplo, jogou propositiva contra o Milan e jogou reativa contra o Napoli até um certo momento do jogo e depois jogou melhor. A Inter meteu quando fez, resolveu, né? Então, a Inter meteu um coco no Napoli, mas já tinha metido um coco no campeonato italiano também, na semana anterior. Tinha metido 4-0 no Napoli, uma coisa assim. E foi um jogo que começou o Napoli propondo o jogo e quando a Inter começou a jogar, então depende muito também. Mas olha, gente, eu tô com um cutuco de que vai ter crime nessa final. Olha, eu não acho impossível não, porque o Inter é um time de muito mais tradição na Champions. Exatamente. Camisa pesa. O Chelsea não fez crime contra o City? Foi. Crime, Foi. né? Foi um crime. Mas ali era clássico também, né? Ali era clássico interno, né? Pô, mas Isso ninguém O esperava, City era cara. muito mais time que o Chelsea. Ninguém esperava. Não, eu sei. E o City não jogou nada e o Chelsea fez uma partida sensacional. Eu acho que... Quando é um jogo só, isso que eu ia falar, quando é um jogo só é muito mais complicado. E a Inter tem dois atacantes, meu irmão, que pode segurar o zagueiro ali, que é o Quer fazer, e o Lukaku, filho. O Lukaku tá no banco, velho. O Lukaku tá entrando do banco. Exatamente. Não, e o Lautaro Martínez tá fazendo tudo que ele não faz na seleção. Eu ia falar isso, o Lautaro tá jogando bem. Na Copa tá jogando nada, né? Não, ele joga nada na seleção. Na seleção ele nunca joga nada. Nunca joga nada. Só joga pelo clube. Bom jogo. Realmente bom ele... Olha, eu anotei todos os resultados aqui, meus senhores. Quando nós fizermos outro programa, que eu espero que seja breve, eu vou cobrar os senhores. Beleza. A folha está aqui. 1h22, gente. 1h22. Acho que excedemos. Então tá. Rendeu, hein? Rendeu. Rendeu. Pô, a gente falou de coisa pra caramba, cara. E a gente não vem sempre, então tem que fazer extenso mesmo. E se dane as regras, nós somos burladores de regras, nós somos revolucionários. Certo? É isso aí. Gente, boa noite para vocês. Obrigado. Bom, amigos, muito bom ver vocês. Sempre bom estar com vocês, sempre bom ficar com vocês. Espero que se alguém assistiu, tenha se divertido tanto quanto eu me diverti, que acho que a galera também se divertiu. A gente vai subir no YouTube e sempre tem quem assista, sempre tem quem se divirta conosco. Sempre tem. E vamos voltar. Um dia a gente volta. Adeus. Valeu, galera. Isso aí. Tamo junto. Valeu. Uou! Quem foi o